Boa tarde a todos, que Deus continue nos abençoando. Para mim é sempre uma alegria renovada estar nessa casa e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho de Jesus, ele realmente é motivo de grande alegria para nós, né? Porque ele nos traz a boa nova, ou seja, a melhor notícia que nós poderíamos um dia escutarmos, né? A boa nova de Jesus. Então isso é motivo de grande alegria. E hoje nós vamos falar do segundo capítulo do Evangelho. Sábado passado nós estivemos por aqui e tivemos abordando o primeiro capítulo. Hoje, então, nós vamos no segundo, é uma sequência. Esse capítulo tem o título, então, de Meu Reino Não É Desse Mundo. E é um capítulo, como todos os evangelhos, a gente sempre gosta de esclarecer, que segue a mesma estrutura dos 28 capítulos do Evangelho. Então, Allan Kardec explora uma máxima do Evangelho. Ele mesmo faz alguns comentários e sempre temos uma instrução dos Espíritos, que são aqueles que nos precederam, né? Aqueles que já viveram na Terra, já superaram todas as dificuldades que a vida no corpo se apresenta e estão agora no mundo espiritual, nos ajudando, nos auxiliando, nos dizendo da sua situação lá no mundo real, no mundo verdadeiro. A máxima que nós temos então nesse capítulo é aquele diálogo de Jesus com Pilatos. Nós vamos fazer a leitura para não perdermos nenhum detalhe e depois então nós vamos explorar um pouco mais cada um dos itens. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Antes de mais nada, nós temos que entender que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de interpretação da Bíblia. E aqui há sempre uma problemática quando se fala em interpretação da Bíblia. Muitos irmãos nossos de outras conotações religiosas dizem que ali está a palavra de Jesus na Bíblia e que ela não deve ser interpretada. Então nós temos que ler o que está ali e aceitar aquilo como verdade, embora alguns absurdos, né, que nós temos na Bíblia, mas as pessoas vão com a letra. E já de imediato nós podemos notar o equívoco. Por quê? Nós somos os seres inteligentes da criação. A inteligência é um atributo do Espírito, que é o que nós somos. E a doutrina espírita nos diz ao contrário. Há uma necessidade, sim, de cada um trazer essa interpretação. Na doutrina espírita, na verdade, nós não precisamos fazer mais a interpretação, porque ela foi feita pelos Espíritos. Nós temos essa vantagem. Os 5 livros da codificação nos trazem já tudo mastigado. Nós não temos necessidade de colocar as nossas paixões, e tudo muito claro, né? Muito bem explicado, tudo com muita lógica. E o que a gente pode tirar então dessa máxima? Essa máxima é importante. Ela é colocada por Allan Kardec como um dos pilares do Evangelho. Esses 4 primeiros capítulos do Evangelho são de uma importância fundamental para o nosso entendimento da obra como um todo.
Tanto que Allan Kardec, a partir do 5º capítulo, ele em diversos momentos coloca lá para que vide capítulo 1, vide capítulo 2, né? Lá na continuação da explicação do Evangelho dos outros, ele volta a esses capítulos, nos dando a entender a importância deles, são pilares. Sem o entendimento, né, desses 4 capítulos, e o meu reino não é desse mundo, esse é o eixo do ensinamento de Jesus. Aqui está tudo. Todos os outros capítulos se reportam a essa máxima. Então vejam bem a importância de que a gente entenda o que Jesus quis dizer com o meu reino não é desse mundo. O que será que Jesus quis nos dizer? Aqui ele afirma, então, ele nos confirma a existência da vida futura e, por conseguinte, ele então afasta a temida morte, né? A morte é só do corpo, né? Aquilo que a maior parte das pessoas fala, a morte não passa, é o passamento. Aqui na doutrina espírita a gente usa esse termo, o passamento. Nós vamos passar de uma dimensão para outra, né? Somos espíritos imortais. E o imortal também é importante a gente definir a imortalidade. Nós somos imortais porque nós fomos criados, nós tivemos início, nós somos criados por Deus, mas nós não teremos fim. Essa é a diferença. Deus é eterno, Deus não teve começo nem fim. Isso é difícil da gente entender, né? Porque para nós, enquanto encarnados, nessa fase de encarnado, para nós parece que tudo tem que ter um começo, um desenvolvimento e um fim. Qualquer coisa que diferencie disso fica um pouquinho difícil da gente entender. Como é que a gente e antes de Deus, quando a gente pensa, o que teria antes de Deus? Não teve nada, Deus sempre existiu. Então a nossa única diferença é essa, nós tivemos começo. Aliás, no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso. Então, quando a gente se descobre com o Espírito, ele pergunta, então, quando é que Deus criou o Espírito? O homem sempre quer saber o início, né? Quando que Deus criou o Espírito? E aí os Espíritos superiores, que respondem lá, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, eles falam que isso nem ele sabe, isso é um mistério de Deus. E eles alertam um pouco mais, né? Que isso não deve ser motivo de preocupação para nós, porque nós temos coisas mais importantes para nos preocupar do que saber o início. E essa questão do início, de quando que a gente foi criado, também é uma questão assim que ela não tem muita importância mesmo, porque se eu não vou ter fim, qual é a importância de eu saber o início? É como se eu fosse eterno também, né? É um sentimento que a gente traz, né? Lá no fundo da nossa alma a gente sabe que nós não terá fim. Embora a gente veja as pessoas quando, né, desencarnam, elas desaparecem, a parte física, mas lá no nosso íntimo a gente sabe, não é possível, né? Isso já é uma prova de que a gente realmente não tem fim, não há morte, né? Mas vamos então, Jesus fala claramente nessa palavra então da vida futura, a vida do Espírito, que ele apresenta com todas as circunstâncias, né? Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo se reportam a esse grande princípio, a vida futura, a vida do Espírito. Nós temos uma frase de Jesus que exemplifica muito isso. Jesus nunca falou em morte do jeito que as pessoas, né, muitas vezes falam da morte do jeito que ela ficou enraizada nas nossas vidas, né? Não existe isso. Você pode pegar o Evangelho e nunca você vai encontrar Jesus falando de morte. Tanto que ele fala, né? Eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. É a vida plena, que é a vida do Espírito. Essa aqui, ela é passageira. A vida no corpo é passageira, importantíssima, porque ela é o passaporte para a nossa entrada para a vida futura. Então vejam bem, a gente não está desprezando aqui então essa vida, então, essa aqui não, ao contrário, estamos valorizando, só estamos dizendo, não termina, há uma continuação.
mas também não há nenhuma transformação pela morte. Nós, quando formos chegar o dia do nosso passamento, continuaremos exatamente no ponto que nós estávamos. Não há mudança. Eu só não tenho mais o corpo físico. Mas às vezes tem pessoas que elas estão tão encarnadas que elas não se dão conta. Elas não percebem que estão encarnadas, não estão encarnadas. Ou ao contrário também, o que é mais grave, quando desencarnam, não se tocam que já desencarnaram. Nós temos vários exemplos disso, né? Naquele livro, no filme, depois agora é um livro e foi um filme, A Vida Continua. Nós temos o exemplo daquela moça, né, que ia fazer uma cirurgia grave, estava com um problema grave, e ela acaba, né, fazendo a cirurgia, e na cirurgia ela desencarna. E ela acorda lá no mundo espiritual, já no hospital, e ela fica, ao hora que ela abriu os olhos, ela agradeceu, falando que estava tudo, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, será que deu tudo certo? Deu. A vida não termina. Deu tudo certo. A morte, às vezes, é o melhor caminho. É porque ela não existe. Morrer, para quem viveu ou vive de acordo com a lei de Deus, que Jesus vem nos ensinar, a morte pode ser o melhor momento da nossa vida, porque ela descortina tudo. Jesus já falava, nada ficará oculto. Nada ficará oculto. Então a gente pensa que esconde algo. No dia do passamento, a nossa realidade cai na nossa frente. Exatamente aquilo que eu fui capaz de construir. Só isso. Então, vejam que tudo está nas nossas mãos. E nós temos todos esses ensinamentos de Jesus que nos auxiliam e muito, né? Então ele fala, esse que ele considera como dogma. Então a vida futura é um dogma, mas é um dogma claro. Não é porque se coloca muito dogma com aquela situação de coisas que não tem como explicar. Em outras religiões tem muito, né? Dogmas, por exemplo, quem já não ouviu falar da Santíssima Trindade? Todo mundo aqui, né? Da Igreja Católica nós temos a Santíssima Trindade. Mas o que significa exatamente isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre ouvi falar, né? Até hoje, mas é um dogma, né? É assim. Bom, vejam bem, sem a vida futura, agora vamos fazer um exercício, vamos excluir a vida futura. Não tem vida futura. Todas as máximas de Jesus não fazem o menor sentido. Se nós não considerarmos a vida futura, tudo que Jesus falou, a gente não compreende nada. E daí deriva as dúvidas e a incredulidade. E vejam bem, agora nós colocando a vida futura, aqui nós resolvemos um grande problema que nenhuma outra doutrina conseguiu explicar ainda, que é um dos atributos de Deus, a justiça de Deus. Um dos atributos de Deus é que Ele é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Deus tem outros atributos, né? Ele é todo poderoso, Ele está em todo lugar. Deus está aqui. Onde 2 ou mais estivessem reunidos, ali eu estaria. Embora a gente não saiba o que passa na cabeça de cada um que está aqui, e aqui nós temos também a plateia aqui, embora hoje diminuta, nós temos aqui os desencarnados também, né? Então, nós não podemos duvidar da justiça e bondade de Deus. Nós é junto. Esse é o grande problema. Ele é bom, mas é justo. E nós ainda não compreendemos muito bem justiça. Nós confundimos um pouco a justiça com vingança. A nossa justiça tem um pouco de vingança, né? É difícil para nós ainda, né? Nós, para sermos justos aqui, muitas vezes temos que perder. E quem de nós gosta de perder? Quando é para perder, aí eu já se dá um jeito de, né? O justo, muitas vezes ele perde aqui, mas ganha muito na vida verdadeira. Vale a pena a gente ser justo. Mas vamos falar um pouquinho da justiça de Deus.
Vamos analisar o seguinte: as anomalias da vida terrena, enquanto a gente está encarnado. Vocês já repararam que a diversidade de situações que a vida se apresenta? Nós temos pessoas em todas as situações, pessoas que morrem, crianças, né, em tenra idade, nasceu, morreu, pouco tempo. Outros vivem 80 anos, uns vivem a vida toda doente, ele já nasce doente, ele já nasce com uma enfermidade. Enfim, tudo que ocorre aqui, né? De que maneira nós explicaríamos a justiça de Deus olhando dessa forma, uma vida só, e essas diferenças? Nenhuma outra doutrina conseguiu explicar como a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela entende que Jesus falava para o espírito imortal, ela não falava para o Francisco, personalidade agora, ela falava para o meu espírito que já teve inúmeras encarnações, né? Várias. Aí tudo clareia. A partir desse momento eu começo a entender, então, não, mas eu estou vendo uma vida só. Não, mas Jesus falava para o espírito imortal, para minhas várias existências, né? Aí é a única. Aliás, se alguém aqui tiver uma explicação melhor para explicar esse grande problema, né? Esse é um grande problema que nenhuma filosofia até agora, já tem várias teorias, ninguém consegue explicar isso, e nós vamos caminhando, né? As pessoas entendem mais ou menos. Aqui, olha como fica claro, né? Deus é justo e Ele só nos dá a vida, que é a possibilidade, só isso. Não há nenhum privilégio, mesmo aqueles que eu aparentemente percebo aqui que estão numa situação confortável, boa, né? Momentânea, porque isso aqui é momentâneo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se você está encarnado, a nossa situação natural e definitiva é de desencarnado, não é essa. Nós viemos do mundo espiritual e retornaremos ao mundo espiritual, melhores, se Deus quiser. Com as nossas lutas, né? Com a nossa transformação moral, retornaremos melhores. Mas a nossa situação, a gente tem que entender, é de desencarnado. Isso aqui é uma roupa, e a roupa envelhece, ela não presta mais. Quando a roupa não presta mais, que nem a gente faz na nossa vida aqui normal, você bota fora e vai vestir outra. É assim que funciona. E nós estamos aqui, todos estão aqui na situação correta, está tudo certo. Deus já nos coloca na situação. Agora, se eu não estou gostando do jeito que está agora a minha vida, é um questionamento. Mas se está certo, eu não estou gostando, minha vida não está boa. Bom, então trate de melhorar, porque a vida de hoje, ela é resultado da vida anterior. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente a relação com o que eu fiz para trás. Então está perfeito. Eu já posso até fazer uma medida mais ou menos do que eu fui para trás. Tem pessoas que querem fazer regressão para descobrir o que foram. Não precisa. Observe a tua própria vida, que ela já te responde. Faça um mergulho para dentro de si, você já sabe. Porque as pessoas às vezes querem saber que rei fui eu, né? Às vezes é uns reis meio... Mas enfim. Bem, os judeus da época, eles até acreditavam, como muitos de nós aqui, na vida futura. Tinha uma ideia, mais ou menos, como a maior parte de nós. A gente acredita até ali, né, na vida futura, será? E a gente fica pensando assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu até acredito, mas eu vou vivendo aqui e vamos deixar eu chegar lá. Chegando lá, a gente dá um jeito lá, como a gente faz aqui, né? Muitas vezes as pessoas fazem aqui o tal do eu conheço alguém que vai me ajudar lá tal, e aí é que mora o problema. O tal do jeitinho é só aqui. Lá não tem jeito. Lá não teremos essa condição, porque lá a gente é. Aqui nós estamos caminhando, estamos nos construindo.
Então, quando chegou lá, aí só me resta botar a mão na cabeça, e eu mesmo verificar que eu vou ter que voltar para refazer. Deus é misericordioso, né? Não teremos fim. O único problema é que nós precisamos, né, está nos desígnios de Deus que eu tenha que passar por essa experiência na carne. Todos. Então, funciona dessa maneira. Mas Jesus, aliás, na primeira revelação, que era Moisés trabalhava com uma humanidade ainda infantil. Por isso que Moisés destacava mais a justiça, né? Ali era o tempo do olho por olho, dente por dente. Era o que a gente podia entender ainda, né? Então, foi indo assim, já foi um avanço, porque antes de Moisés, não era olho por olho, era o contrário, né? Acontecia alguma coisa igual, você podia matar a família toda. Alguém matou algum membro da família, então já foi um avanço, trabalhar essa parte da justiça igual. E aí depois nós temos Jesus, que vem nos mostrar então o amor. Jesus traz o amor, né? O amor, chegando ao ponto do amor aos inimigos. Ele começa a amar ao próximo como a si mesmo, e logo depois ele já avança um pouco mais: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que te odeiam, e orai por aqueles que te caluniam e te perseguem. A gente sabe que é um pouquinho difícil ainda, né? A gente começa com amando o próximo, logo depois nós vamos ter que avançar. São todos irmãos, todos irmãos. Então um dia nós vamos ter que avançar para isso, não tem outro jeito. Mas Jesus, ele não disse tudo. Por quê? Porque trabalhava ainda não estávamos prontos. Ele avança dessa maneira, né? Mas ele não nos deixa sem uma outra esperança, quando ele fala então do Consolador que viria e queria ensinar tudo. Esse Consolador ensinaria tudo e iria fazer recordar daquilo que Jesus falou. Bem, aí nós entramos direto na doutrina espírita. Para nós aqui, a doutrina espírita não fala nada diferente do que dessa promessa de Jesus. Ela se encaixa perfeitamente. Jesus fala claramente, né? Se me amais, eu rogarei ao Pai e vos enviarei um outro Consolador. Esse Consolador que meu Pai enviará em meu nome, que é o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, e que ficará convosco eternamente. Vejam que agora já não é mais uma personalidade, porque o que é eterno? O Espírito. Algumas pessoas estão esperando ainda Jesus, né? A gente ouve muito outras religiões esperando Jesus, mas a doutrina espírita nos apresenta um Jesus diferente, né? Um Jesus que não foi. Ele continua entre nós. Alguns estão esperando, e a gente fica pensando assim, como é que seria isso, né? Uma volta de Jesus. Como é que isso se daria, né? É impossível, né? É toda essa confusão que as pessoas fazem ainda com a ressurreição de Jesus, a tal da ressurreição, né? Quando Jesus apareceu após a sua crucificação, ele provou, né, que ele não apareceu com o corpo físico, apareceu com o corpo fluídico, né? Tanto ele apareceu com o corpo fluídico, que se ele aparecesse então com o corpo físico, ele teria que ter as marcas, né, da crucificação, né? Não, ele aparece com outro corpo, tanto que ele pede inclusive para não tocarem nele, que ele não tinha subido ainda. E temos até o caso de Tomé. Nós temos o caso de Tomé, que foi e quando a gente fala de Tomé, nós temos que pensar em nós, o Tomé que ainda permanece na gente. Tomé, ele desconfiou, porque Jesus apareceu com uma mulher, e era aquela, né, a mulher adúltera, pecadora, né? E ele ficou pensando lá
achava que era uma visão que ele estava vendo. Não, isso é uma visão que ela viu, mesmo ele vendo. Não é possível. Se ele fosse aparecer, ele ia aparecer para a mãe dele, para os espíritos, para os discípulos mais próximos. Não é possível. E Jesus, percebendo aquilo, vai até ele, e mesmo Jesus chegando perto dele, falando com ele, ele ainda desconfia. Não é possível. Isso eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas. Jesus, que podia fazer isso, né? Fez. Parecia a chaga, ele tocou e ainda ficou com a marca do sangue. Aí ele tremeu. Aí ele acreditou. Jesus falou: pois é, tu precisasses ver para crer, mas eu te digo, bem-aventurado aquele que vê, que crê sem ver. Porque será que precisa ainda? Nós precisamos dos fenômenos de aparição ainda? Tem tanta lógica, né, do jeito que a doutrina espírita nos mostra a vida de verdade. Será que precisa ainda? Nós precisamos ainda de ver mesmo, com os olhos. E é só a gente lembrar que os olhos, Jesus fala muito dos olhos, né? Esses olhos nossos carnais, tudo que a gente vê aqui, ou está morto ou vai morrer, é uma ilusão. Mas nós temos os olhos do Espírito, que enxerga o essencial, a essência. Basta a gente querendo. Bem, então o Espiritismo, ele veio completar nesse ponto, como em muitos outros, aquele ponto, já que nós já estamos maduros agora, para que nós possamos entender então a vida do Espírito, que é a vida verdadeira. E ele não tem como a gente ter dúvida, porque quem traz as informações são os espíritos que já viveram aqui. Não há como duvidar. É quase uma prova material. E eles nos contam de uma maneira tão clara a situação que eles estão no mundo espiritual, a situação feliz ou desditosa, que não tem como ser de outra maneira. Pela imaginação, nós mesmos já conseguimos entender. É como se alguém nos contasse. Ele foi viajar para um país, uma situação meio difícil, e vai nos contar como é que ele está lá. É isso mesmo que vai acontecer com a gente. Não tem nenhuma mágica. É exatamente isso. Mas nós vamos falar um pouquinho então da realeza de Jesus, que é um outro item que Allan Kardec aborda aqui. A realeza de Jesus. Como eu falei, aqui, a vida aqui na Terra, ela é uma cópia imperfeita da vida do Espírito, a vida espiritual. Logicamente que as pessoas desencarnam em todas as situações. O mal desencarna, o bom desencarna. Então nós sabemos, Jesus já falava, na casa de meu pai há muitas moradas. Nós estamos nos referindo nessa cópia aos espíritos superiores, né? Porque tem muitas pessoas que desencarnaram que estão pior do que nós, de que muitos desencarnados aqui. Então tem toda essa situação para te explicar. Mas como é uma cópia, nós podemos entender o seguinte: lá no mundo espiritual, para mim conseguir uma situação de rei, comparando, lá não tem rei, tem os superiores mesmo, eles são superiores, mas eles são superiores de uma maneira diferente daqui. É a parte moral, é em moralidade. E a moralidade, onde é que nós vamos encontrar a moralidade no Evangelho segundo o Espiritismo? Nas bem-aventuranças. O Evangelho como um todo, mas especialmente nas bem-aventuranças. Ali nós encontramos todas as virtudes que nós precisamos desenvolver em nós, todas. E vejam que Jesus, quando se refere às bem-aventuranças, todas elas há uma promessa. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Percebe a vida futura aí? Tudo está no futuro, porque é fácil de perguntar, né? Mas bem-aventurados os aflitos serão consolados quando? E eu estou aqui no mundo de provas e expiações, passando por situações difíceis. Mas quando é que vai ser essa promessa de Jesus?
quando eu desenvolver as virtudes que eu preciso em mim e desencarnar. Porque tem uma pergunta, a pergunta 170 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec questiona: o que se torna o espírito após a sua última encarnação? Então a última não é o nosso caso, né? Nós ainda teremos algumas ainda. Já vou adiantar para a pessoa não se entusiasmar muito. Teremos algumas encarnações ainda. Mas enfim, na última encarnação, o que se torna o espírito? E a resposta: espírito feliz, puro espírito. É as bem-aventuranças. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Na última, eu já vou estar nessa condição então de... Embora a gente saiba que nessa última nós vamos desencarnar ainda com algum defeito. Aqui é difícil, estando na carne, é difícil a gente ter a plenitude de não ter nenhuma das paixões. É difícil. Mas a gente se refere assim à quantidade, né? A quantidade, o quanto que eu ainda tenho de orgulho, de egoísmo, né? A quantidade que eu tenho, é isso que vale. Mas então, nós vamos falar de Jesus, então, a realeza de Jesus. Ao contrário de que muitos pensam, Jesus não foi criado pronto, né? Em outras religiões vê assim, Deus precisava então de um Jesus, um espírito crístico, e ele, né, cria um Jesus e manda aqui para a terra para nos servir de exemplo, né? Não, nós sabemos que Jesus teve uma trajetória semelhante à nossa, porque não há privilégio. Jesus veio e ele nasceu de um homem e de uma mulher, como todos nós. Quem está encarnado, então não houve privilégio de Jesus, no Jesus pronto que veio para cá, não. Deus nos oferece, mas Jesus como nós passou. Então só tem um Pai, né, que é o Eterno, Pai de justiça e bondade, que é Deus. O resto tudo filho. Todos nós criados simples e ignorantes, inclusive Jesus. E ele já não precisava mais, inclusive, vir até nós. Ele já tinha alcançado essa situação de, né? Estava numa situação muito boa, mas ele, por amor, vem, e o restante da história a gente conhece, né? Mas então Jesus não teve privilégio nenhum. Ele teve méritos, como nós teremos também das nossas obras. Jesus sempre fala, né? A cada um conforme obra. Então é preciso obras, é preciso trabalhar, e essas obras nós trabalhamos para nós. Na doutrina espírita se fala muito na reforma íntima, né? Jesus, num diálogo com um sacerdote Hanan, falava sobre o reino de Deus, que é o título da nossa exposição. O reino de Deus é obra divina dentro, no coração, não é fora. Então já dá para a gente ver que a realeza de Jesus é totalmente diferente, né, do que a gente pensa, né? E mais, como eu falei então da cópia imperfeita que nós estamos aqui, nós aqui observamos pessoas em altos cargos, mas que não deveriam estar lá. Elas deram um jeito aí. Não vamos longe. Vamos pensar assim. A gente sabe de situações de pessoas, por exemplo, que burlam concursos. Elas compram o concurso e conseguem um bom emprego. Ótimo, está muito bem, está recebendo muito bem, e para a sociedade ela está numa posição muito boa, né? É um engano, nada ficará oculto. Ela está muito bem aos olhos dos homens nessa vida passageira. Assim que ela desencarnar, a realidade cai na frente dela. É diferente de Jesus. Então, a realeza moral é diferente. Outro item:
que Allan Kardec nos coloca aqui: o ponto de vista. O ponto de vista. Então ele coloca aqui: a ideia precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Pois é, se eu acredito que a vida continua, tudo fica diferente. Agora, se eu pensar que a vida ela é só essa agora, é uma situação assim de amargura, né? A vida única é uma amargura, né? Toda situação aqui contrária àquilo que eu gostaria se torna grandioso. E mais, essa dúvida, a simples dúvida se a vida continua, faz com que eu faça dessa vida aqui o que tiver que fazer. Eu não tenho freio. Realmente um Deus nos acuda, né? É como se fosse assim, dá para nós fazer até um exercício aqui. Tudo se torna muito sombrio com uma vida só, muito sombrio. É como alguém dissesse assim para você: vamos considerar que eu estou numa situação muito boa aqui na minha vida, né? Está tudo dando muito certo, o que é difícil, né? É difícil. A felicidade aqui, a gente sabe que não é desse, né? Como diz, o meu reino não é desse mundo. A felicidade não é aqui. Jesus já falava, né? No mundo tereis aflições. Então a gente está avisado. Isso é um recado de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas o sombrio, ele está no seguinte: imagine então que eu estou muito bem aqui, tenho saúde, estou muito bem empregado, está tudo certo. Mas vez que outra, uma voz lhe diz alguma coisinha, né? Ela diz assim: então, está muito feliz, né? Mas deixa eu te avisar uma coisa: você vai morrer. Você vai morrer. As pessoas que tu ama, teu filho, tua esposa, vão morrer. Tudo que você conseguiu, tudo aquilo que você, né, conseguiu com muito esforço, né, conhecimento, estudo, isso aí tudo você vai perder, tudo. E as pessoas que se consideram bonitas também, já saibam, né, é por pouco tempo essa beleza aqui, né? Passa rápido, às vezes passa até aqui mesmo, né? Nós vamos envelhecer, né? A gente vai envelhecer e depois não tem jeito, mesmo que eu possa fazer uma cirurgia, pode ter uma hora que não dá mais. Então aqui tudo é muito, né? Passa muito rápido, tudo é muito, né? Então assim, é realmente um terror para quem considera uma vida só. Eu estou sempre meio apavorado. Uma doença, pronto, terminou. Agora vamos colocar a luz nisso, a luz do Consolador, com a promessa de Jesus. A doutrina espírita vem como um Consolador prometido, dizendo para nós assim: ninguém morre. Os afetos da nossa alma nunca vão se separar da gente, não há possibilidade. Eles estão vivos e eles vibram com o nosso sucesso aqui, assim como se entristecem muito quando a gente está indo pelo caminho errado. E muitas vezes eles retornam quando vê que a situação está muito difícil, que a pessoa está se perdendo, eles reencarnam como missão para nos ajudar. Nós temos vários exemplos dessa situação. Então a doutrina espírita nos traz esse ponto de vista diferente, né? Que nos faz então entender que realmente a vida verdadeira é do Espírito e que depende de mim. Tudo depende de mim. Como eu falei ali a respeito dos cargos, não é o cargo aqui, claro que ninguém está proibido aqui, a gente fala isso, as pessoas entendem diferente. Mas eu gostaria de ter uma vida melhor e tal. Não, tudo aqui, tudo a gente pode, tudo, desde que eu não passe por cima de ninguém, né? E a gente vê, não vamos longe, a nossa situação política, não é claro isso que a gente está vendo? Tem pessoas erradas, mas se eles soubessem o futuro que aguarda eles não fariam, é porque eles não sabem. Se a pessoa soubesse isso, você vai? Não vai.
Eles vão renascer aonde? Vão renascer no lugar onde é que eles retiraram. Muitas vezes lá na favela, né? No lugar tal normal, porque ele mesmo pediu. Não tem jeito. Não tem jeito. É preciso que a gente entenda isso. Bem, para nós irmos então para nossas considerações finais, nós temos aqui então uma comparação. Aqui a última mensagem, que é a mensagem do Espírito. Uma rainha de França. Então esse Espírito vem aqui colaborar com a gente para nos dizer da sua situação. Ela foi rainha e ela desencarnou, e ela teve uma grande decepção, porque ela achou que, sendo rainha aqui, se transferia como rainha para o mundo espiritual, e não foi isso que aconteceu. Ela chegando no mundo espiritual, aquilo que eu falo, cai a realidade, cai aquilo que eu fui capaz de construir aqui, cai a minha realidade, aquilo que você pensa que você é, que você carrega dentro de si, é isso que vai sair. Não tem outro jeito, eu não levo nada. Não tem coroa, não tem meu carro, não tem nada, não tem o meu corpo. Por isso que eu falei da beleza do corpo. Isso aqui é passageiro, temporário. E ela, ainda para a situação ficar mais dramática, aqueles que eram inferiores a ela estavam numa posição melhor lá. Você já pensou? Então eu acho que eu sou uma pessoa importante aqui, e quando eu chego no espiritual, cai a realidade, pessoas que eu achava assim, mas está lá com uma luz brilhando muito superior a mim, porque na verdade é assim, não é o que eu faço que me torna um homem de bem, é como eu faço. Eu falei da política aqui, né? Mas certamente nós temos bons políticos, não é para a gente, né, colocar, e a gente, esses mesmo que estão se perdendo, nós temos que colocar eles em oração, né? Auxiliar, para que agora, por exemplo, nós estamos chegando nas eleições de novo, que a gente consiga então colocar as pessoas certas. São passíveis de erro também e merecem toda a nossa consideração. Nós podemos ter um varredor de rua, um homem de bem, porque não é, né? A gente não leva nada desses títulos aqui, que aquilo que eu falo, não tem problema nenhum, todos nós temos direito de ter um bom emprego, uma boa posição, isso sem problema, é digno, né? Está tudo certo, tudo posso, mas nem tudo me convém, já dizia Paulo, né? Nós podemos tudo, mas eu terei que arcar com as consequências. Então aquela situação que eu, né, de aparência, ou que eu me dei bem, porque na nossa sociedade ainda tem a cultura do esperto, né, da esperteza, infelizmente tem, né, eu quero levar vantagem, está levando vantagem aqui, na vida passageira, logo eu estou na vida espiritual. E vejam bem, se a minha situação definitiva é a de desencarnado, a do espírito, o que é uma vida? Seja lá quanto tempo a gente durar, a gente não consegue nem calcular, né? A nossa eternidade, né? A vida aqui ela é importante, mas é muito curta, né? Só que é importante, porque o que eu faço aqui é o que vai aparecer depois. Que nem eu falei dessa situação de plantio e colheita, para a gente concluir. Então eu estou agora nessa vida atual, eu estou colhendo o que eu plantei na anterior, mas vamos considerar que eu estou achando muito ruim, a minha vida não está boa, eu estou dizendo assim, nossa, mas está sofrido, rapaz, está difícil, eu não estou bom. Como eu estou encarnado, ao mesmo tempo que eu estou colhendo a de trás, eu já estou plantando a próxima, não termina. Então arrume agora. E é uma situação que eu gosto muito, a gente repete muito, mas é importante, na oração que Jesus
nos ensinou, todo mundo conhece. Vejam bem, tem uma parte lá do Pai Nosso que é dito: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Quando a gente entende isso de fato mesmo, a vontade de Deus, que Deus não erra, como eu falei, Ele nos coloca aqui na melhor situação possível. E tudo, como Deus é bom e justo, então nada do que me acontece é ruim. Eu tenho que chegar a essa conclusão. Não tem nada do que me acontece é ruim. Nem a morte é ruim, porque a morte é a libertação. Nem a morte. Aqui, quando eu penso às vezes que morrer é ruim, não, morrer pode ser muito bom. Porque às vezes a pessoa está se perdendo tanto que eles têm que retirar. Principalmente na morte ainda pessoa jovem, né? Em muitos casos essa situação que acontece, está se perdendo tanto, não tem jeito, que a melhor situação é retirar e chamar a atenção dele lá, mostrar a realidade para ele e fazer um novo projeto. Então tem essa situação, né, da gente entender isso. E no final aqui dessa mensagem da rainha de França, ele coloca ela coloca assim: ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo. E fala de uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Sempre é colocada essa situação, mas sempre uma consolação do lado, sempre. Mas não é essa bem-aventurados que sofrem. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém acha graça em sofrer, mas ele está dizendo os que sabem sofrer, os que tiram proveito do sofrimento. Quando eu entendo que eu estou num mundo de provas e expiações, e que aqui Jesus já falava, né? No mundo só tereis aflições. A gente está avisado, mas é um período temporário. Aqueles que souberem, né? Lá nós temos o capítulo 6 ou quinto do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Ele fala do bem e o mal sofrer. Até isso tem. Eu tenho que compreender que aquilo é para o meu bem. Então, quando diz seja feita a vontade de Deus, seja feita a sua vontade, a gente ora e pede isso, a sua vontade. Mas vejam bem, mas eu quero muito ir nessa direção e a vida me joga para outra. Não posso mais reclamar, né? Não é a vontade de Deus. Eu não estou orando, pedindo a vontade dele que seja feita. E se a vontade dele é o melhor, eu só tenho que agradecer, né? A gente tem que fazer um treinamento. Isso é difícil. No início eu faço muito isso. Quando eu vou para repousar de noite, sempre agradeço, sempre, não importa o que ocorreu no dia, sempre é um agradecimento. No início, quando acontece algumas coisas ruins, a gente agradece assim meio com dificuldade, às vezes até meio chorando, agradece, obrigado Pai. Depois você aprende que é tudo bom, até que tem que começar a agradecer, fazer disso uma rotina, e todo agradece, lembra do que houve no dia, que você conseguiu superar e tal, e agradeça. E quando começar o dia, a gente pede força, né? Luz, para que a gente consiga resolver o que vem pela frente. Meus irmãos, eram essas então as nossas reflexões. Agradeço de coração a paciência de nos ouvir, e fica o nosso desejo de muita paz a todos.